Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Nós vamos iniciar aqui hoje com o tema preocupações e ansiedades. Tudo bem? Boa noite, a nossa palestrante da noite, que aceitou com carinho nosso convite. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Obrigada, né, pelo convite. Feliz em poder ser útil. Que bom. Nós vamos iniciar, então, pessoal, com a leitura do livro Pão Nosso, com a prece, né? Vamos ver aqui qual que foi a leitura que saiu para nós. Em espírito, que é a lição de número 82. Mas, se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material, em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado, que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Ampara, serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento permanecem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, nas vibrações dessa leitura, pedimos ao Mestre Jesus que nos auxilie, que nos abençoe, que abençoe a nossa palestrante Marisa, para que ela possa ser intuída nas lições dessa noite. Que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, pessoal. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo. Pessoal que está nos acompanhando aí no Facebook, se tiver alguma questão, pode colocar aí, que a gente passa aqui para a nossa companheira Marisa e ela responde para a gente no final, alguma dúvida, tudo bem? Aí nós vamos, então, até às 8, tá, Marisa? Qualquer coisa que você precisar, só você me chamar aqui, que nós estamos aqui, tá bom? Tá, Jailu, obrigada. Um abraço. Obrigada, abraço para você também. Boa noite a todos. Obrigada pelo carinho, pela presença, embora os corações ainda distantes, em função da necessidade, né, da pandemia, mas nós estamos aqui, ainda trabalhando e serviço, né, e servindo em nome do Mestre, com as nossas condições. E que bom, né, que a tecnologia vem nos auxiliando neste momento, né? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre preocupações e ansiedades. Olha que tema interessante. Eu acredito que talvez a humanidade inteira esteja sofrendo desses dois maus, desses dois males, né? Da alma. E é interessante a gente perceber que, inevitavelmente,
nós vamos encontrar pessoas que já se encontram com um CID, né? O Código de Identificação de Doença específica relacionada à preocupação e à ansiedade exacerbada acerca de alguma situação da sua vida. Bom, nós vamos falar o que o Evangelho do Senhor Jesus vem trazer para a gente acerca desse assunto, buscando também nas obras subsidiárias, no Evangelho segundo o Espiritismo também, o que o Livro dos Espíritos vem contribuir para a gente, porque a doutrina ela é muito rica de informação. Nós sabemos o que a gente deve fazer para poder vencer essas dificuldades de nossos sentimentos, de nossas emoções, das nossas posturas diante das nossas dores da alma, das dores emocionais que nós enfrentamos no dia a dia. Mas nem sempre nós conseguimos colocar em prática e exercitar efetivamente a receita do se autoevangelizar, da autorreflexão, da autoobservação, né? E principalmente, né, do autocuidado, no sentido de realmente se aperceber e de buscar ajuda, e principalmente de ter a coragem de fé, de confiar de que existe misericórdia, de que existe o mais profundo amor e amparo do Senhor Deus para conosco em todas as circunstâncias de nossas vidas. É fundamental que a gente já comece a falar sobre essa esperança, sobre essa tranquilidade futura que nos aguarda. Porque nenhum ser, absolutamente, nenhuma criatura ficará eternamente em sofrimento, numa dor preocupada e ansiosa. Nenhuma criatura vinda pelo amor, para viver pelo amor e para retornar pelo amor, ficará em sofrimento nessa encarnação ou para a eternidade. Todas as criaturas, todas as almas, todos os espíritos, se assim preferem, serão consolados, serão resgatados pelo amor do Cristo Jesus. Por que a gente fala isso? Nós vamos enxergar em várias histórias contadas por vários espíritos em circunstâncias muito complexas. Quando a gente lembra, por exemplo, da situação de Ocedebe, pai de Gesiel, no livro Paulo e Estevão, quando ele estava angustiado, preocupado e com muita ansiedade, pensando na possibilidade de perder as suas terras, uma vez que ele já estava, né, nesta condição, mas ele se viu ameaçado, efetivamente, ele reagiu de uma maneira brusca e preocupante. Quantos de nós não pensamos? Nós simplesmente reagimos, né? Engatilhados por alguma situação na nossa vida. E em função disso, ao reagir, em função desta preocupação, da perda das suas questões materiais, natural, né, gente? Natural que a gente fique preocupado com isso. Da perda da sua casa, ou até da sua família, do controle da sua vida, do conforto mínimo. Ele se exalta emocionalmente, age de maneira imprudente, e para que suas terras não caiam na mão, né, dos outros, daqueles que estavam
no poder, ele foi lá e ateou fogo em absolutamente tudo. Sem pensar, muitas pessoas perderam, além dele, perderam gado, perderam plantações. E o seu filho, Gesiel, que mais tarde se transforma em Estevão, o protetor de Saulo, que depois se transforma em Paulo, ele vai ajudar a salvar vidas, animais e pastos. Se machuca, se queima. E depois ainda assume à frente do pai o erro cometido. Olha que interessante. Tudo em função de ações equivocadas que inicialmente foi engatilhada por uma pré-ocupação, por uma ansiedade exacerbada. Claro que tudo isso serviu de lição, porque também engatilhou uma história chamada Paulo Estevo, que veio até nós através das mãos de Chico, ditada, obviamente, por Emmanuel. E aí, fica a dica para que vocês leiam, para ver onde é que essa história vai chegar. Tá bom? Eu só quero mostrar para vocês onde que, às vezes, começa determinadas situações e onde isso pode ser levado. Bom, já que a gente está falando de duas palavras, dois comportamentos, nós também temos dois conceitos básicos. Quando a gente fala de pré-ocupar, a gente está falando algo que antecede outra coisa. Pré significa antes. Ocupar-se de uma coisa antes que ela ocorra. Olha que interessante. A gente fica com uma ideia fixa numa situação. Ah, eu vou ter dinheiro para comprar comida amanhã? Estou colocando uma situação aqui bem simples para chegar aos nossos corações de uma maneira fácil de entendimento na dinâmica de nossas vidas. Será que mês que vem eu vou ter condições de pagar o cartão de crédito? Ou eu vou ter condições de comprar o remédio de mãe ou de pai? Ou eu vou ter condições de pagar o meu aluguel ou pagar a escola dos meus filhos em meio a tanta situação? Será que eu vou pegar a Covid? E começa a criar uma ideia fixa em cima de uma determinada situação. E essa ideia permanente, ela começa a antecipar sofrimento, trazendo, inclusive, adoecimentos. Olha só, antecipa sofrimento. Eu conheci uma pessoa que ela estava preocupada com a morte da mãe. E com uma crise de ansiedade, ela não conseguia dormir. Ela me liga. E aí, eu conversando com essa querida, eu falei assim, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou preocupada com a morte da minha mãe, estou preocupada com a morte da minha mãe. Eu falei, mas, peraí, sua mãe está perto de morrer agora? Não, minha mãe está bem. Eu falei, então por que você está se ocupando disso? Deixa para você se ocupar e sofrer na hora que sua mãe tiver para morrer. Eu fui bem categórica. Para pensar, você está sofrendo antes do ocorrido. O que te engatilhou isso? Nós começamos a conversar. O que foi que startou esse sofrimento? E aí, ela começou a relatar algumas situações. Eu falei, olha, acalme o seu coração. Respire. Você entrou numa crise de ansiedade, onde você está com pensamento fixo, está começando a entrar em adoecimento severo, não está conseguindo dormir, comer. Você está perturbando a sua mãe porque você liga para ela o tempo todo. Daqui a pouco a sua mãe vai adoecer por causa da sua ansiedade, por causa dessa sua antecipação da morte. Você já está fazendo luto. Você quer que sua mãe morra agora? Não é assim que funciona. E aí a gente foi fazendo exercício de respiração, até que a pessoa foi se desenvolvendo, melhorando. Eu falei, agora está na hora de você buscar um terapeuta e ajuda do psiquiatra e tantas outras coisas, fazer uma caminhada, fazer algo que realmente te alimente a alma, que libere um pouco aí alguns hormônios para te auxiliar no processo. Ora, preocupação causa aflição.
que é A? A significa não. Ação, uma não ação. Uma coisa que você fica ali, só martelando na sua cabeça. Você fica mantendo uma briga mental com algo que ainda não é real. Uma coisa é você ser prudente, né? O pessoal até riu aqui. Uma coisa é você ser prudente. Ocupar de uma situação que é natural. Ora, você tem que se resguardar, guardar o dinheiro para o aluguel, para o alimento, para pagar a escola do filho. Você tem que ter a prudência de pagar o seu cartão de crédito, de se prevenir contra uma doença, né? De se cuidar. Outra coisa é de criar quadros mentais a ponto de entrar num adoecimento emocional, mental, psicológico. Aí é outro assunto. Então, ser prudente é diferente de ser uma pessoa preocupada. A outra palavrinha é a ansiedade, que é essa sensação do medo excessivo de algo que não aconteceu. Essa ânsia, olha isso, ânsia de algo que não existe ainda. Então, se a pessoa fala assim, olha, eu preciso que você esteja acordado amanhã, às 5 horas da manhã, porque nós vamos fazer algum trabalho. A pessoa não consegue dormir. Eu não falei para você ficar acordado a noite toda. Eu pedi que você se programasse para acordar às 5. Então, tem pessoas que são tão ansiosas que elas começam a criar um processo mental de tal maneira que isso, gente, é tão estranho e natural que elas não se apercebem. Aí começa a doer o estômago, doer a cabeça, começa a ter disfunções intestinais, a ter vômito, a não dormir, se tenta dormir, começa a ter, às vezes, sonhos complexos, né? E quando acordados, acha realmente que se for tentar dormir, vai perder a hora, porque não consegue respirar, viver o presente, separar o momento certo para fazer a coisa certa. Então, ela começa a se sentir o quê? Aflita. É um processo de nervosismo, é uma expectativa excessiva de algo que vai acontecer. Falta de confiança em você e tudo que está em seu redor. Isso é falta de confiança. Isso é tão interessante porque você começa a antecipar a ameaça da vida futura. Você nem sabe se vai acontecer algo ameaçador, mas você começa a criar um processo de antecipação de algo muito ruim. Muito bem. Ou até uma coisa boa. Então, tem gente que vai casar, aí fica extremamente ansioso. Eu vou casar, tá chegando a hora do casamento. Aí chega na hora do casamento, nem consegue viver o momento direito. Porque tá todo dolorido, tá realmente, assim, desgastado emocionalmente, né? A ansiedade para fazer um tratamento, a ansiedade para participar de uma determinada coisa, uma circunstância, ou até de uma consulta, de um tratamento. Complexa a nossa mente, né? Como que a nossa mente tem a capacidade de criar armadilhas severas para a gente? São as nossas emoções precisando ser tratadas, né? Precisamos escutar nossos sentimentos, nos aperceber. O que realmente eu quero? O que eu estou sentindo? Eu quero e convém? Tem essa análise ainda para a gente fazer. Eu preciso estar assim neste momento? Nós vamos fazer as perguntas chaves quando a gente começa a ficar ocupando de algo que ainda não aconteceu. Eu preciso me ocupar disso? Eu preciso estar ansioso diante disso? Ou será que eu posso confiar? Simplesmente confiar na minha potência e principalmente no amparo e no consolo de Deus Pai, do Senhor Jesus e da espiritualidade maior. Para isso, nós vamos, então,
trazer a leitura que foi sugerida de São Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Nossa colinha está aqui. Vamos lá. Por isso, eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais que o alimento e o corpo mais que a roupa? Eu vou ler de novo. Afinal, a vida não é mais que o alimento? E o corpo mais que a roupa? Que lição interessante que São Mateus traz para a gente nessa leitura intitulada O Lírios do Campo. Os lírios do campo, essa leitura do Evangelho, fala o seguinte: por que a gente vai se preocupar, né, com o de beber e o de comer de uma maneira tão desgastada? E é claro, não é só pela questão material. Quando, na realidade, a vida é o que mais importa. E aí, eu trago a reflexão, tanto para isso quanto à vestimenta do corpo, para a gente refletir acerca do que é necessário e do que é o supérfluo. E nós percebemos isso em meio a esses 5 meses em que nós nos distanciamos da vida social. Olha que interessante. Claro que a gente não vai simplesmente falar, olha, eu vou parar de comer. Parar de comer, porque, afinal de contas, o meu corpo ele pode viver de luz. Pode viver só de luz e água e oxigênio. Gente, nós estamos encarnados aqui na Terra. Ei, psiu, nós ainda precisamos dos recursos materiais para nos mantermos nutridos. Tá claro? Nutridos. Então, eu preciso do necessário e não do supérfluo. Se eu trabalhar para o necessário, então o necessário é o suficiente para me nutrir, para que eu seja uma completista na minha reencarnação. O excesso sempre me fará mal, em todos os quesitos. O excesso na alimentação, o excesso na roupa, o excesso no oxigênio faz mal. Para o cérebro, para as células. O excesso de água faz mal para o nosso organismo, eu bem sei disso. Então, tudo que é excesso no nosso organismo, ele vai trazer para a gente um malefício. Então, quando eu me ocupo daquilo que é necessário, daquilo que é suficiente para a minha sobrevivência no sentido material, eu vou sofrer sempre menos. E eu não estou falando da vida minimalista que alguns irmãos trazem para a gente, e eu acho bacana, mas eu ainda não consigo viver e respeito. Ok? Mas eu acho muito interessante a gente começar a rever a nossa conduta diante de tudo que nós temos. Olhar para dentro dos nossos armários. O que eu tenho hoje de alimento? Eu preciso comprar mais? Eu realmente preciso? Hoje eu estou aqui na casa de uma pessoa que eu adotei como mãe, né, que eu chamo de mãezinha, a Maria, e da Conceição, que é minha irmã de coração, e elas já passaram várias situações muito parecidas com a minha na infância. E aí ela conta algumas histórias para mim, e uma, ela me permite usar, que ela tinha um filho, né, que hoje está na pátria maior, que é o Tutuca. Ele desencarnou aos 33 anos de idade, com microcefalia, né? E aí,
tinha dia que ela só tinha para fazer a sopa dele uma cenourinha que quando ela pegava virava um U. Não é isso, mãezinha? E ela fazia a sopinha. E ele sobreviveu até os 33 anos. Para os médicos, ele tinha condição de vida até os 10. Né, gente? E aí a gente percebe que viver com o necessário, a gente começa a dar valor muito mais a tudo que a gente tem, mas muito mais pelo que a gente é, pelas experiências de vida que nós tivemos. Era a casa que pingava água, né, Conceição? Hoje, elas têm uma casa muito melhor, uma condição muito mais confortável. Mas aquela casa que pingava água, né, Júlio, que você visitava na época, não faltava o necessário, que era o amor. Então, o que o Senhor Jesus vem nos trazer, através do Evangelho, citado aqui por São Mateus, é que a gente, às vezes, busca algo que não nos alimenta a alma, não nos alimenta o coração, não nos alimenta as relações. Olha a seriedade disso. Talvez, ao ler algo, né, tão interessante como essa passagem do Evangelho, a gente não pensa nisso. Né? Porque às vezes a gente se pega a reclamar. E aí, nesse conceito, nós pegamos aqui, emprestado à ação, esse livro de Emmanuel, que é o Evangelho segundo Marcos, os comentários de Emmanuel. Todos os comentários de Emmanuel acerca de algumas situações de São Marcos. E em Marcos, no capítulo 3, versículo 5, nós vamos encontrar a citação, uma orientação de Emmanuel na leitura do Fonte Viva, no capítulo 174, que fala sobre mãos estendidas. É uma leitura muito interessante. Quem tiver esse livro em casa, depois, se puder, leiam. Tá? Ele fala que em todas as casas de fé religiosa há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Ó, a pessoa, quando ela se encontra em preocupação e ansiedade, uma das primeiras coisas que a gente percebe é o pedido de socorro em prece. A pessoa tende a pedir. Ai, meu Deus, me ajuda, eu estou preocupada. Ai, Jesus, me ajuda, está muito difícil. Ou quando dão conta de fazer uma prece bem direcionada. Tá? Vamos levar isso em consideração. Quando dão conta de fazer uma prece com serenidade. Ok? Bom, almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Olha o que Emmanuel traz para a gente. Almas aflitas. Então, essa aflição que traz também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, para a gente, as aflições da vida estão registradas, ora, na nossa encarnação passada ou nessa. Então, tudo que nós vivemos de dor, de necessidade, nessa encarnação, olha, eu nasci pobre, eu nasci assim, eu nasci rico. Gente, pode ter certeza absoluta. Não tenhais dúvida. Tanto o pobre quanto o rico, todos sofrem. O bem e mal sofrer, estejam sobre o trono ou sobre a palha, carregam aflições em seus corações. Agora, a forma com que essa aflição se apresenta, a maneira, a conduta com que essa pessoa vai lidar, se ela vai ser preocupada, né, de maneira totalmente desenfreada, ansiosa, a ponto de adoecer, aí é outro negócio. Né? Porque nós devemos compreender que nós temos provas
às expiações, que eu ainda prefiro chamar de aprendizado. Logo, se eu percebo que a minha alma está aflita, logo ela se encontra, como eu disse, a ansiedade e a aflição. Ela está ansiosa, ela quer resolver, ela quer o quê? Ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. O problema é o caminho, porque se eu fico, né, ansiosa, automaticamente eu me enfraqueço diante da possibilidade de resolução dos meus problemas. Porque eu estou colocando uma profunda energia na minha ansiedade. E não na solução. Eu estou colocando energia no problema. Eu fico desesperançosa, porque eu estou desesperada. Eu estou me ocupando de algo que ainda sequer aconteceu. Eu não estou aqui no presente. Eu estou lá no futuro. Logo, o meu coração está adoecido. Não seremos todos nós encarnados e desencarnados, e ele ainda fala, né? Que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem trazido à mão seca? Aí ele faz a relação da citação do Evangelho. Presos ao labirinto criado por nós mesmos, eis-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Nós criamos um labirinto, porque quando a pessoa está preocupada e ansiosa, parece que ela está presa. Ela fica ali rodando, girando e não encontra o caminho da solução, a luz. Tudo fica muito mais complexo. Então, eis-nos a reclamar o auxílio divino. Então, convém ponderar a nossa atitude, controlar, descobrir o ponto de gatilho que iniciou esse processo. Então, internalizar. Se eu estou com dor na alma, eu tenho que procurar onde que iniciou essa dor. Por que eu estou ansioso? Eu tenho que me perguntar. Quando a gente chora, a gente precisa saber por que eu choro. A gente pergunta isso para uma criança quando ela está fazendo uma pirraça. Por que você está pirraçando? Por que você está chorando? Então, quando nós estivermos numa condição como essa, é óbvio que a gente tem que virar e perguntar para nós mesmos, a nossa intimidade. Por que você está assim? Por que eu estou assim? Por que eu estou ansiosa desse jeito? Cala o teu coração em prece e conversa com você mesmo, conversa com seu anjo guardião, conversa com Deus em prece. A resposta virá. Não tenhais dúvida, né? Claro que as ansiedades, as preocupações, elas podem se manifestar por várias situações. Eu vou dar alguns exemplos. Por ocorrência de perdas de entes queridos, né? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, sou uma adolescente, sou um jovem, eu ainda necessito do amparo deles, eles são os meus provedores. É natural que esse jovem se preocupe. O que não é muito natural é que esse jovem tem o mesmo nível de preocupação quando perde, por exemplo, uma determinada nota lá numa matéria. É diferente. Não estou desvalorizando a dor e nem a ocupação desse jovem. Mas a gente precisa compreender que existe o quê? A medida, né, para cada circunstância. Pode ser engatilhado também por adoecimentos dentro da família. Às vezes nós estamos com o filho adoecido, com a mãe adoecida, ainda mais num momento como esse, que a gente está cansado de ouvir. É pandemia, é Covid, é coronavírus. O povo só fala disso, você liga a televisão, a mídia fala o tempo todo. A gente precisa falar de um pouco mais de esperança, de alegria, de amor. Tá difícil, tá complexo, né? Mas isso pode engatilhar um processo severo de adoecimento. Muitas pessoas que estavam controladas no sentido de adoecimentos mentais estão voltando para os consultórios psiquiátricos, estão procurando os terapeutas, estão procurando o Sersan aí.
Que bom que está procurando esses lugares, porque nesses lugares eles vão encontrar amparo, né? Vão encontrar tratamento, né? Terapia e medicação. E aqueles que não estão procurando? E aqueles que estão se fechando dentro dos quartos e que estão, por exemplo, caminhando para um suicídio, para uma depressão severa, para adoecimento do coração, do fígado, do intestino, sabe, para um câncer, entre outras coisas. E para aqueles que estão agredindo os seus familiares dentro do lar em função de uma preocupação, de uma ansiedade que foi engatilhada em alguma situação ali, num problema pequeno e foi crescendo, 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 né? Não deixa de ser um problema, tem a sua importância, mas que não deu conta de lidar com aquilo, não dividiu aquilo, não teve com quem dividir, não teve espaço para conversar dentro da família, não teve espaço para poder fazer um culto do evangelho no lar, não teve, né, espaço para poder procurar ajuda, ou não perceberam a demanda dessa pessoa dentro do lar, porque está cada um mais preocupado consigo mesmo, né, ou ocupado com coisas que realmente, às vezes, não são tão necessárias. Percebem? O quanto, às vezes, a gente começa agora a olhar para quem está do nosso lado. Será que realmente eu perguntei como meu esposo está, como a minha esposa está, como meu filho? Será que eu estou observando essas pessoas que estão do meu lado? Será que tem alguém sofrendo ali de algum tipo de ansiedade? Estão precisando de mim? Que esteja comendo para mais, para menos, dormindo para mais, para menos? Estão muito vidrados nessa coisa da tecnologia, porque não podem sair para fazer uma caminhada, às vezes a pessoa está mais calada, né? Ou mais agressiva na fala, ou usando drogas, lícita ou ilícita, que é um outro gatilho, né, para preocupar a família e colocar a família inteira em ansiedade, né? Os problemas familiares, de um modo geral, pode trazer esse tipo de adoecimento para a alma. Porque o diálogo, hoje em dia, é algo escasso nas relações. Os problemas afetivos sexuais entre os casais. A dificuldade que os casais encontram de se relacionar, porque um não quer escutar o outro, não quer respeitar o momento do outro, ou então não aceita, né, a necessidade, a demanda do outro, ou porque está doente e não vai procurar ajuda. Isso é muito sério. Ou então o outro quer muito, o outro não quer nada. Os desvios, né, dessa natureza. E aí a nossa intimidade, cada um de nós sabe das dificuldades. Como nós estamos no cadinho familiar, como diz o irmão José no livro Ler e Crer, né? Ver e Crer, se não me engano. Ele fala que nós estamos nos forjando dentro do nosso seio familiar. E se nós estamos forjando, se nós estamos nos moldando, é difícil mesmo. Então vai ter uma pessoa que está mais relaxada, outra que é mais ansiosa, outra que é menos, mas a gente precisa se observar, precisa ajudar um ao outro, né? Mas a gente pode também desenvolver, que a gente falou muito de questões aí negativas, a gente pode desenvolver situações para melhorar. Porque se a vida é mais importante do que o alimento, e o corpo é mais importante que a roupa que veste esse corpo, porque ali habita o espírito em evolução, e eu preciso ser completista na vida, como está aqui citado no Evangelho, eu preciso ter uma ideia das coisas mais simples, mais leves, como o jugo do Senhor Jesus.
E o que é simples? Viver com alegria, por exemplo. Pequenos momentos com quem nós amamos. Ou se esforçar para isso. Eu escolhi hoje vir tomar café com os meus amigos, que eu amo. Mas ontem eu escolhi estar com os meus amigos fazendo uma live e também comemorando, né, aniversário de alguns familiares e amigos. Perfeito. Mesmo que seja só aquele grupinho de 5 pessoas, mas é um grupo que eu amo e eu vou fazer isso sempre que eu puder. E a gente precisa compreender que viver as coisas simples é fundamental. Embora algumas coisas simples também gerem nos outros grandes ansiedades. Porque às vezes a mente daquela pessoa está em profundo desequilíbrio, em desalinho. O fato de uma jovem, às vezes, aparecer com o rosto, né, na puberdade cheio de espinha, ela pode sim começar a entrar em ansiedade, depressão. Porque até semana passada ela tinha uma pele lisa, quase que de um bebê, de repente começa a aparecer as espinhas, cadê a beleza dessa pessoa? De repente ela começa a engordar, ou a forma muda. Meu Deus, eu que era bela, eu que era assim. Ou a mulher que de repente chega aos 40 anos, opa, estou falando de mim, né? 44, percebe que o corpo já não é mais como os 18 anos. Só que eu não sofro dessas ansiedades, me aceito, ok, estou resolvida. Mas tem um monte que não é. E fica lá naquele desespero, vendo as modelos, fazendo comparações. Mas ela tem 50 anos, eu tenho 44, ela está muito mais bonita que eu, tá? E daí? E o que você pode fazer para melhorar na sua vida? Porque aí sim, eu estou fazendo o quê? Eu saio do processo de reclamação, que é uma doença. Gente, é uma doença severa essa doença. Chama-se muquerela. Muquerela. Pessoas que murmuram, queixam, reclamam e lamentam e não fazem nada para mudar o curso da sua vida. Se não está dando conta de buscar o necessário, o suficiente, e ainda quer o supérfluo e fica reclamando, porque é o que o Emmanuel traz para a gente aqui. Fica com mãos estendidas. Deixa eu colocar o óculos, gente, a revista chega, né? Convém ponderar a atitude. É justo pedir. E ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento e da intercessão de cada criatura. Mas é indispensável examinar o modo de receber e de busca. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. As coisas não caem do plano espiritual. Nós precisamos construir ao nosso redor. Não é simplesmente ficar esperando as coisas, o alimento chegar, a roupa chegar, a bênção chegar. É necessário trabalho, um trabalho justo, trabalho com alegria. O servir. Quem trabalha nunca falta recurso. É ou não é verdade? Por mais simples que seja a tua vida, você vai trabalhando, os recursos chegam. Pode não ser um recurso maravilhoso, pode não ser o carro importado, né? Mas se você precisa de um carro e você trabalha e você vai atrás, você vai ter seu carro. Estou falando de coisa material. Agora, se você precisa, por exemplo, de saúde, não adianta você ficar orando se você come tonelada de açúcar. Aí eu estou falando de mim. Bom, adoro. Bom, vamos lá. Esse espera, olha o que Emmanuel fala. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social do improviso. Aquele outro exige a imediata transformação da circunstância no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, que é a mão seca. E estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura.
devolve-lhe a oportunidade do serviço. Olha que magnífico isso. Nós vamos lembrar de quando Simão Pedro, junto com João, se não me engano, ele está adentrando uma sinagoga para a pregação, né, da noite, e encontra um homem coxo de nascença, né? E aí esse homem, estendendo a mão, pede, normalmente, naquela ouro ou prata. E Simão Pedro lembra desse comportamento do Senhor Jesus que cura um homem da mão seca, que ao invés de dar ouro ou prata, ele dá a cura para ele voltar a trabalhar. Então, antes de nós termos as nossas simples, né, ou justas, ou exacerbadas preocupações e ansiedades, faz-se necessário que observemos qual que é a nossa ferramenta de trabalho. O que eu estou fazendo com o meu tempo, com a minha inteligência, com o meu sentimento, com a minha fala, com a minha forma de ver, né, de ouvir, né, de perceber as coisas ao meu redor e de colocar a mão à obra, o espírito a serviço. Porque naquele momento que ele estava adentrando, ele vira para esse homem e diz: eu não tenho ouro e nem prata. Olha que interessante. Eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, eu vos dou. E em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. O homem levanta. E ganha a condição real de colocar o seu corpo para trabalhar e conseguir o necessário para a sua vida. Porque a vida é mais importante que o alimento. Porque o corpo é mais importante que a veste. Percebe? Porque nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Para tanto, edificar esse reino de Deus em nossas vidas, em nossos corações, tudo que é excesso faz mal. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, também dá certo, e da mãezinha aqui, né? O reino de Deus está no meio de vós. Ele fala, nem na alegria excessiva que ensurdece e nem na tristeza demasiada que deprime. Então a gente precisa entrar o quê? Num processo de equilíbrio. Não é fácil. Nós estamos encarnados. E estando na carne, a gente não vai querer só 2 pares de sapato. Nós vamos querer quantos o cartão de crédito puder comprar. Mas eu posso rever isso? Ao comprar um par de sapato, eu vou doar um. Olha que interessante. Eu estou chamando isso de equilíbrio. Nem na ternura incondicional que prejudica, olha, isso é bom para as mães, para as avós, né, para as madrinhas, os papais aí que às vezes fica adocicando demais o processo educacional. Nem na ternura incondicional que prejudica e nem na severidade indiscriminada que destrói. Olha, tem que ter equilíbrio no processo educacional. Nem na cegueira afetiva que jamais corrige e nem no rigor que resseca. Nem no absurdo afirmativo, que é dogma, e nem no absurdo negativo, que é pura vaidade. Porque fica de um lado a pessoa que é arrogante e a outra, né, que fica querendo também, com a sua arrogância, se reafirmar, especialmente nos processos de religiosidade. Nem nas obras sem fé, que se reduzem a pedra e pó, porque tudo que você fizer tem que ter fé, tem que ter amor e caridade, e nem na fé sem obras, que é a estagnação da alma. Então, a construção do reino de Deus, num processo onde eu posso sair desse comportamento vicioso
de preocupação e ansiedade, eu tenho que colocar algumas diretrizes. Tem gente, talvez eu não sei aí na humanidade quantas são, que tem muita preocupação com os outros e pouca consigo, né? Preocupar com a vida dos outros, misericórdia, é uma coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa. Preocupa se o outro está bem casado, preocupa se o outro, né, tá usando o dinheiro dele corretamente, preocupa se o outro tá namorando, se não tá, adora preocupar com a vida alheia, quem que ele tá recebendo em casa, se ele tá comendo bem, se ele não tá. Quando é uma ocupação de uma mãe que está educando o filho, você está comendo bem? É diferente de saber se o vizinho, né, tá comendo frango assado ou canjiquinha. É totalmente diferente, né? Desculpa o trocadilho. Isso sempre tem a ver com a dificuldade de nos encararmos. Quando você está se ocupando da vida alheia, é porque você está negando algo em você mesmo. Quando você se preocupa com o relacionamento do outro, como é que está o seu? Quando você está preocupando com a beleza do outro, ou com a feiura, ou com o dinheiro do outro, como é que está a sua vida nesse campo? Você está negando o quê? A gente precisa encarar isso. É olhar pela janela e ver a sujeira no vidro, né? Melhor, ver a sujeira no lençol da pessoa que acabou de colocar lá e ficar falando, nossa, que lençol sujo, nossa, que lençol sujo, todo dia faz esse comentário. Tem essa historinha do casal, né? Onde a mulher vira para o marido e fala, meu amor, o lençol da vizinha é muito sujo. Ela não sabe trabalhar, ela não sabe lavar. Até que um belo dia o esposo acorda bem cedo, vai lá e limpa o vidro. E aí ela vai e olha, nossa, hoje ela lavou o lençol, né? Que beleza. Aí ele vai e fala, não, eu limpei o vidro. Era a nossa janela que estava suja. Eles viram aqui. Participação ao vivo aqui, viu, gente? Percebem? Então, mas é verdade. É importantíssimo nós percebermos o seguinte, quando eu me preocupo, quando eu estou ansioso, né, ansioso demais, com algo que não me pertence, é porque eu estou com uma trave aqui, ó. Eu tenho que resolver isso aqui dentro. Eu tenho que resolver isso aqui dentro. Será que eu não estou precisando limpar alguma coisa, resolver alguma coisa? Né? A gente sabe que é difícil. Não é nada fácil, né? A nossa felicidade, ela não pode estar de forma alguma ligada à circunstância, à pessoa. Não. Ela tem que estar objetivada em nós mesmos, na nossa conduta, no nosso desejo de melhora, nos nossos sentimentos, né? As muitas alegrias que nós vivemos, nas muitas encarnações em que nós, né, vivenciamos aqui por sermos espíritos que experimentamos momentos materiais aqui na Terra. Ao retornarmos para a pátria, a gente leva uma bagagem, vem para cá, traz mais bagagem, leva e traz. E nesse experimentar, neste viver, a gente vai se renovando cada vez mais. E a gente tem que entender o útil e necessário para nós evoluirmos. Não é fácil. Mas tem mérito. E nós temos essa potencialidade, sabe? Nós temos condições de fazermos mais e melhores. Então, nós devemos acerenar nossos corações. Nós precisamos ocupar com aqui, com agora, trabalhar com o que nós temos, fazer uma lista do que é necessário. Sabe quando a gente vai fazer a compra do mês e a gente necessariamente
tem que pegar papel e caneta e sair fazendo a listinha. Tem óleo? Tem. Precisa comprar? Ah, não, compra só mais um. Ah, não, compra não, que isso aqui vai dar para o mês. Para ver se realmente a gente não está tirando a oportunidade do outro. E faz a lista do necessário. Quando a gente faz essa lista mental, né? Ou até escrita, olha, eu preciso mudar essa conduta, esse pensamento, isso não tá legal. Ah, eu fiz isso ontem, mas hoje eu não quero mais fazer. Não há problema nenhum. Às vezes a pessoa pode até julgar, mas ontem você estava fazendo isso, ontem você falou isso, ontem você. Ok, ontem eu fiz mesmo, ontem eu pensei, ontem eu desejei, ontem eu falei, mas hoje eu estou pensando diferente, porque eu estou aqui. E eu não quero ter preocupações e ansiedade acerca de uma conduta que não é legal, que vai criar problema para mim. Porque aí a gente começa a se aperceber da nossa real responsabilidade pela nossa evolução e do compromisso que nós temos com a evolução de quem está conosco. Vai ficar muito mais fácil. E a gente vai entender o recado que o evangelista trouxe para a gente. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo. Afinal, não é mais que o alimento, a vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? E aí ele pede, olhai os pássaros do céu, não semeiam, não comem, não guardam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? E continua. Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? Vale a pena preocupar-se? Vai de fato resolver alguma coisa? Vai aumentar um dia de sua vida? Vai resolver algum problema? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais te vestiu como um dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé? Portanto, não vivais preocupados, dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como nós vamos vestir? Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que estás no céu sabe que precisais de tudo isso. Então, buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com os dias de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta o seu mal. Vivamos hoje, com o que nós temos hoje, com responsabilidade e prudência. Não é para sair gastando todas as nossas energias materiais, espirituais, emocionais, mas que a gente tenha prudência. Amanhã pertence única e exclusivamente a Deus. E esse amanhã pode ser daqui a 10 segundos. Que o Senhor Jesus nos fortaleça, nos ampare, que possamos amar cada vez mais, a cada segundo que estivermos envolvidos com as pessoas que estão ao nosso lado, mesmo de longe assim, pela telinha, que possamos abençoar, fazer prece, cantar, mandar beijo, mandar abraço, que possamos ser realmente fraternais e que sejamos leves ao viver, para que amanhã, quando chegar, que de fato a gente consiga viver as questões do amanhã,
que a gente não carrega esse peso sem solução. Olha, tem 2 dias da nossa vida que a gente não consegue fazer nada. Ontem, já passou. A única coisa que eu posso fazer é aprender algo que eu já vivi. E amanhã, porque ainda não chegou. Hoje é o melhor presente que o Senhor Deus nos deu. Muita paz e luz em todos os corações. Obrigada a todos vocês. Passo a palavra para a Lu. Isso. Marisa, eu estou aqui fazendo as minhas reflexões, viu? Eu também, nem te conto. Não é? Vou Vou te ser sincera, viu? Em alguns exemplos aí eu me vi, tá? Mas faz parte, né? Eu acho assim que num grau maior ou menor, todos nós às vezes esbarramos aí nessa questão da ansiedade e da preocupação, né? E eu agradeço muito a Jesus a oportunidade que a gente tem de parar numa noite agradável dessa, né? E fazer um estudo, refletir, pensar, né? No que a gente pode melhorar, né? Para evitar essas preocupações. E como você bem colocou aí, a ausência de confiança, a ausência de fé, que causa toda essa agonia para nós, né? Que saibamos Verdade. colocar aí as nossas preocupações no seu devido lugar, né? Tudo a seu tempo, né? Cada coisa no seu Verdade. momento, né? Isso aí. Pessoal, eu vou já adiantar aqui antes da gente fazer a nossa prece final, convidando a todos para a próxima quarta-feira, vou estar passando aí na tela para vocês o tema do nosso próximo estudo, que vai ser Suicídio e Loucura, quarta-feira, de 20 às 21 horas, tá? Estão todos convidados. E nós vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pedindo pela vida, pela saúde mental e física de todos que estão nos ouvindo nesse momento, todos aqueles que estão ligados aí mentalmente, pelos corações. Pedimos pelas famílias aqui representadas e que saibamos lidar com as dificuldades do dia a dia, pois na verdade são oportunidades que a vida nos concede para nosso aprendizado e crescimento. Que Jesus abençoe a todos nós, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos. Marisa, muito obrigada, tá? Pelo Eu que carinho aí da agradeço. preparação do estudo, viu? Um grande abraço a todos, boa semana e fiquem com Deus. Paz e Tchau. luz. Tchau, tchau, queridos. Paz.